Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Aqui é o Victor Tomás, para quem não me conhece ainda. Hoje a gente vai falar de mais um assunto bem importante em relação ao autismo. Vamos lá? Hoje o tema é diferença em ser tímido e ser autista, certo? Sempre me disseram que eu era muito tímido mesmo, que era bom em colocar esportes, fazer alguma atividade assim extracurricular fora da escola, ou então na própria escola mesmo, para ver se trabalhava essa minha timidez. Só que passou-se um bom tempo e parece que não deu muito certo não, pelo menos da minha infância até a adolescência, né? Não deu tão certo assim não. Eu vim melhorar um pouquinho mais já chegando um pouco perto da fase adulta. Ali chegando perto dos 17, 18 anos, que ainda é um pré-aborrecente. Mas foi mais ou menos nesse período que começou a melhorar. E eu e a gente, tanto eu quanto meus irmãos, sempre foi estimulados a praticar esportes. Só que, assim, eu e meu irmão do meio sempre gostou mais de praticar. Desde criança a gente sempre praticou, só que hoje eu tive que parar mais por conta do meu joelho, que eu preciso fazer até uma cirurgia. E que eu precisava, então, voltando, que eu precisava perder só perder apenas a vergonha. Só que, tipo, eu tenho a maior vergonha na cara. E aí o pessoal sempre falava, poxa, tu precisa perder a vergonha. Se quando tu perder a vergonha, tu vai ficar mais à vontade. Falar mais, me soltar. E sempre eu ouvi isso por um bom tempo. Até hoje eu acho que nem adianta mais falar. Se falar, e falar por trás. Só que nunca foi isso. Nunca foi só a timidez. Nunca fui só tímido. E nunca fui e nunca vai ser só a timidez. Tímido, pelo que eu vejo, é quem sente vergonha, mas depois se acostuma com a situação, com o lugar, com o ambiente, numa roda de amigos, enfim. Fica, é, fica quieto no começo, mas depois se solta. Entra na conversa, se solta, vai se jogando mesmo, sem, sem entender. Ficava bem travado e ficava sem entender. É, ficava como se fosse preso mesmo. Ficava muito preso mesmo. E parece que tinha uma parede de concreto sobre a minha frente. Então, que era quando eu arriscava, parecia fora do lugar. Eu me sentia um estranho, ou então as pessoas me achavam estranhas quando eu arriscava a tentar me meter a conversar, né? A tentar, sequer tentar. Parecia literalmente fora de contexto mesmo. Eu falava demais de um assunto que só eu queria falar, né? E só eu, na minha cabeça, entendia daquele assunto, então só eu falava ou não falava nada. Ou ficava literalmente em silêncio. O tempo todo e em todo o tempo. E por aí foi um longo período da minha vida. E às vezes ainda é assim, eu fico meio assim também, não vou mentir não. E para mim esse canal tá sendo um desafio de poder falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, não é nem o que eu sou. Não era falta de coragem, não era vergonha,
Não, era como se eu tivesse num jogo em que todo mundo entende as regras, menos eu. E quando eu tentava, as pessoas achavam estranho, como se fosse assim, poxa, esse cara aí se levantou para participar, o cara nunca participa, é sempre disperso, preguiçoso. Aí sempre morgava as brincadeiras mais rápidas. Como eu tinha essa sensação, eu posso estar errado, mas eu tinha essa sensação. Mas olhavam torto, ou simplesmente me ignoravam. Na escola, na família, sempre foi essa luta, né? Essa coisa de dizer, poxa, essa mesma história de dizer, poxa, que eu sou muito tímido. Isso era tipo como se fosse, já estava se tornando até repetitivo para mim. É tímido e eu cresci carregando essa, como eu posso dizer? Eu cresci carregando com isso o tempo todo, tentando me, me enquadrar numa, num meio que não era meu. Eu não pertencia ou não pertenço, ou aquele não era o meu lugar, seja lá qual for. Mas eu, às vezes, ainda me sinto assim. E sempre achando diferente, né? Achando que eu era covarde o tempo todo. Eu sempre me achei muito covarde mesmo, fraco, uma sensação de fraqueza e de covardia mesmo da minha parte. Aí eu disse, poxa, eu sou muito covarde mesmo, muito medroso, muito molenga mesmo para poder chegar e falar. Só que hoje eu sei que não era isso e não é isso. Eu sou autista e isso é a diferença que faz na minha vida. Eu sou autista. Essa é a minha condição. É o meu jeito que me faz ser assim. Então, ser tímido é ter medo ou falar, ou de fazer algo que o povo ali tá brincando, ou qualquer coisa similar. Ele tem medo. O tímido simplesmente tem medo. Já o autista, não. O autista é o jeito dele, é a diferença, é o jeito dele de ser mesmo. Ser autista não é ter direito, não ter direito como falar. Quando falar, se estou falando do jeito certo, ou se eu estou falando alguma coisa de certa, ou é errada, ou troncha, seja lá como for, e ficar cansado, só de tentar parecer normal, sair de uma conversa, isso me causa como eu posso dizer, esgotado. Sair de uma roda de conversa ou de uma conversa só com uma pessoa me deixava esgotado e me deixa ainda literalmente esgotado. Como se tivesse corrido uma maratona, velho. Esse negócio doido da bexiga. Mas é assim que acontece comigo. É a minha realidade. E foi por muito tempo a minha realidade, tanto na escola quanto na faculdade e também até na questão de trabalho. Eu não sou tímido, nunca fui. Eu só não funciono do mesmo jeito que a pessoa acha que eu deveria funcionar. Eu funciono na maior, do meu jeito, mas as pessoas sempre acham que eu tenho que funcionar na maioria das vezes como as outras pessoas funcionam.
com mais rapidez, agilidade e etc. e afim. Eu não sou assim. Eu sou o que sou. Eu sou um homem trans autista. E isso é o que faz a diferença na minha vida. Entendeu? Eu espero que esse vídeo sirva para você, como serve para mim. Espero que possa servir para todos. Meu muito obrigado e até a próxima.